A paz do Senhor para vocês, irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente para falar sobre o poder espiritual, o poder concedido por Deus para que nós venhamos a enfrentar as adversidades dessa vida. O texto base dessa palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4. Jesus, quando estava andando aqui na terra, ele fez uma promessa aos seus discípulos. Antes dele subir ao Pai, ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em Judéia, até os confins da terra. Essas palavras foram ditas por Jesus. E ele deu essa recomendação para que os discípulos aguardassem a presença do Espírito Santo para os auxiliar em toda a jornada. Porque ele disse que ia mandar o Consolador. Então, o poder espiritual, o poder de Deus em nossas vidas. E em nome do Senhor Jesus, vamos ler algumas citações bíblicas para nosso enriquecimento espiritual. Pois a Bíblia, a palavra de Deus, é o pasto verde dado pelo nosso pastor, Jesus Cristo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não poderíamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo sem antes falarmos do próprio Espírito Santo. Então, os discípulos estavam reunidos lá em Jerusalém. Depois que Jesus fez essa promessa que subiu ao Pai, ficou aproximadamente 120 irmãos em oração. Dentre eles estavam os discípulos e Maria, mãe de Jesus, que fala no livro de Atos, capítulo que ela estava lá, aguardando essa promessa que Jesus fez. Essa fala, essa citação está no capítulo 1, versículo 14 de Atos dos Apóstolos, onde expressa quem estava lá. E eles aguardaram o Espírito Santo descer, como Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Como ele tinha dito, o Espírito Santo era o amigo, ele é o Consolador, ele veio nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, convencer quando estamos em pecado, convencer de que nós precisamos de Deus. Essa presença do Espírito Santo está entre nós. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Essa palavra, ela mostra que precisamos também, como eles, ser cheios do Espírito Santo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar e veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas como que línguas de fogo pousando sobre eles, os quais falavam em outras línguas e profetizavam. E correu uma grande multidão até ali, naquele lugar, até onde eles estavam, para que averiguasse o que era aquilo. Eles não sabiam o que era aquilo. Correu muita gente, porque a cidade estava em festa e tinha judeus de várias partes do mundo. E ali eles ouviam cada um falar em sua própria língua. Eles ouviam a pregação, por exemplo, em espanhol,
em italiano, em grego, e o Espírito Santo capacitou aqueles irmãos, eles receberam o dom de várias línguas e cada um, aquele povo, via as grandezas de Deus através daqueles irmãos. Pois antes de Cristo vir, já estava escrito que isso ia acontecer. Disse que através de outras línguas falarei a este povo. Isso tudo foi o que a presença do Espírito Santo realizou ali na vida daqueles irmãos naquele dia, chamado o dia de Pentecostes, que era o encerramento, que era um dia da festa judaica, e o Espírito Santo desceu. Eram 50 dias de comemoração, ou melhor, 50 dias depois da Páscoa, isso sim. E ali o Espírito Santo desceu enchendo aqueles irmãos. E a pregação foi feita por Pedro, porque eles duvidaram do que seria aquilo. Mas Pedro se levantou cheio do Espírito Santo e disse: Irmãos, esses homens não estão bêbados, porque a esta hora do dia, isso é o que se cumpriu, escrito, profetizado através do profeta Joel, que disse que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os velhos terão visões, terão sonhos, e assim se cumpriu aquela palavra. Naquele dia, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo, se reuniram à igreja e foram batizados nas águas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus mandou os discípulos irem ensinarem a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aguardar todas as coisas que vos tenho falado. É esse o propósito de nós falarmos a palavra de Deus, para que as pessoas venham conhecer, não só de palavras, mas de vida, de ter experiência com Deus, de ter vida no altar de Deus, para que assim possam ser transformadas pelo Evangelho e receber, aleluia, glória a Deus, desfrutar das bênçãos espirituais preparadas para os filhos dele. Glórias a Deus. E quem é o Espírito Santo? Porque ele é o que foi enviado por Jesus. Ele disse que ia subir e o Espírito Santo iria descer para estar aqui conosco. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Segundo a Coríntios capítulo 3, versículo 14, está escrito: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Está escrito em João capítulo 14, 6, Jesus falando assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Então, ele é uma pessoa, no sentido que o Espírito Santo ele é um ser, mas no sentido de que ele tem personalidade divina. Glória a Deus. Ele sente, pois a Bíblia diz assim: Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Então, ele sente, tem sentimentos, né, que nós não vemos entristecer o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós fomos selados. O selo é a autenticidade para o dia da redenção. Então, quando chegar o dia da redenção,
Quem tiver o Espírito Santo dentro de si é quem vai subir, né, até a presença de Deus. Porque o Espírito Santo é o selo, glória a Deus, de que pertencemos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele, ele está presente em nossa vida. Glória a Deus, por dentro. É um rio de água viva. Versículo 3 diz: É Deus assim como Jesus e o Pai. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que metiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então aqui ele mostra que o Espírito Santo, ele conhece tudo, porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele entende, glória a Deus, o que se passa dentro de nós. E ele vê o presente, o passado e o futuro, para ele não tem diferença. E essa palavra mostra quando Ananias foi mentir, né? Entregar uma oferta dizendo que era todo o preço da propriedade, entregando aos apóstolos para que eles dividissem com os irmãos que fosse necessitado. Só que não era, eles tinham vendido e ficado com uma parte. E é como ele disse, guardando não ficava para ti, ou seja, o erro não foi ele dar uma parte, o erro foi ele omitir, dizer que estava vendido por tanto e deu aquele tudo para os apóstolos. Então ficou uma parte sem ele dizer. Ele inventou que tinha sido por aquele preço, sendo que tinha sido por um preço maior. Por isso que Pedro diz: guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E naquela hora Ananias caiu morto, porque ele inventou e levou aquela oferta dizendo que tinha sido tudo o que ele tinha sem ser. Ele podia ter levado a oferta e disse: eu vou dar tanto. Não é não dizer que tinha sido tudo inventando o preço. Porque aí é o perigo da mentira, né? Mata, porque pecado consumado gera morte. E Deus fez aquele sinal. E ali aquele homem morreu na mesma hora, como também a sua esposa quando chegou. Aí os apóstolos, ela não sabia que ele tinha morrido. Aí os apóstolos perguntaram: Você vendeu por tanto? Ela disse: Sim, por tanto. Aí eles disseram: Está aí aqueles que enterraram seu marido e levaram a ti também. Ela caiu e morreu por causa da mentira contra a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele vê tudo. Por isso que Pedro diz: Para que mentiste ao Espírito Santo? Glória a Deus. Não mentistes aos homens, versículo 4, mas a Deus. 4 diz: Não é apenas uma influência divina. O Espírito Santo não é uma influência, uma energia, nem força ativa de Deus, como dizem alguns. E sim uma pessoa dotada de personalidade, porque ele intercede em Romanos 8:27, está escrito que o Espírito Santo examina os corações, sabe que Deus examina, que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Os santos são aqueles separados, pois Paulo sempre e outros apóstolos falaram: os santos que estão na igreja tal. Então, os santos somos nós que devemos estar santificando a nossa vida, se separando. Se nós somos separados das coisas erradas, nós somos santos, santificados pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. E assim, o Espírito Santo, ele intercede pelos santos. Então,
É uma das funções do Espírito Santo. É levar nossas orações quando nós não sabemos como falar. Está escrito na palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Que ele examina os corações. Deus. E que sabe qual é a intenção do Espírito. E é o Espírito que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo está intercedendo por nós. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que tenho dito. Então o Espírito Santo, ele lembra, ensina, mostra. Glória a Deus. Por isso que temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. E não vos entristeçais com o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Mas um só é o mesmo Espírito que opera tudo em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Era quando ele estava falando sobre os dons espirituais, sobre os ministérios, os serviços que fazemos para Deus. E ele estava dizendo que um só era o Espírito Santo que operava todas as coisas. Era o dom de profecia, outro era o dom de línguas, outro era o dom de interpretar, outro era o dom da fé, outro de maravilhas, mas era um Espírito só, né? Porque é o Espírito Santo que opera. Então, o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é o advogado, como diz a Bíblia. Glória a Deus, o Paráclito, melhor dizendo, que é o ajudador. O Espírito Santo é quem trabalha em nosso favor. Jesus é o advogado que está junto ao Pai. O Espírito Santo, ele sabe as profundezas de Deus. Glória a Deus. Ele sabe as profundezas do homem. O Espírito Santo, ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer do pecado, da justiça e do juízo que vamos prestar conta ao Senhor. Louvado seja Deus que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, os que forem salvos para receber o galardão e os que não forem vão comparecer para serem julgados para o juízo. Os que conhecem a Cristo, eles, diz a Bíblia, que não entrarão em condenação, mas passará da morte para a vida. Então, o Espírito Santo, ele é o companheiro, o professor, pois ele ensina, intercede, ele sente. Glória a Deus. Aleluia. Que nós venha cada dia mais buscar o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É o selo da redenção, ou seja, é a marca, é a autenticidade que nós somos de Cristo para o dia da redenção, para sermos salvos. Quando nos arrependemos de nossos pecados e pela fé nos entregamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós somos pecadores e que entregamos a vida a Ele, dizendo: Senhor, eu quero te servir, perdoe meus pecados, eu vou seguir o teu caminho. Nessa hora o Espírito Santo de Deus desce para o nosso coração, porque está escrito: aquele que crê, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É o Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de nós. Então, para recebermos o Espírito Santo, temos que crer e segurar, não desistir, confiar, e a promessa de Deus vai se cumprir em nossa vida. Não podemos desanimar, não podemos parar, porque Deus tem uma morada para nós e o Espírito Santo veio nos ajudar a chegar lá. Nós temos que andar para frente, olhando para Jesus.
O tempo está próximo. Ele vem. E o Espírito Santo está aqui preparando. Lá em Apocalipse fala sobre isso. E nós estamos aqui. O Espírito Santo ele mostra a cada um de nós que precisamos adorar. Glória a Deus. Tem um versículo que diz que o Espírito que há em nós clama, dizendo: Abba, Pai. Glória a Deus. O Espírito Santo faz a gente reconhecer Ele como nosso Pai. Glória a Deus. Deus como nosso Pai. Ele nos ensina, glória a Jesus, nos dá a sensibilidade de ser filhos, glória a Deus, gerados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Cristo purificado, louvado seja Deus. Ou melhor, sermos filhos adotados, né, por Cristo, glória a Deus, por Deus através do sangue de Cristo e pelo Espírito de Deus. Glória a Deus que em nós opera. Porque diz a Bíblia que nós fomos adotados, né? Nós fomos adotados. Pois nós não somos judeus, e até mesmo se alguém for, mas precisa crer que Jesus é o Senhor para ser ligado na videira verdadeira. Ele faz a comparação que nós fomos enxertados, né, na planta, glória a Deus, em Cristo, né, pela fé. Quando você crê que Ele é o seu Senhor, espiritualmente faz a comparação que você não era nada, mas agora você vem enxertado e agora você é alimentado por aquele tronco e vai dar os frutos. É isso que é a nossa vida espiritual, na presença de Deus. E o Espírito Santo é quem está nos auxiliando nestes dias até que Ele volte. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, quando a gente crê, recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não tinha dado, pois Jesus ainda não ter sido glorificado. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo, ele habita naquele que crê, né? E o mundo não vê nem conhece o Espírito Santo, porque o mundo está na carne, no pecado. E a Bíblia diz que o mundo não o conhece, por isso não enxerga, não dá valor, vamos dizer assim. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então a promessa é para agora, mas para depois também. Ele sempre vai estar. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Aonde o Espírito Santo habita? Dentro de nós. É aí onde ele quer habitar. Que nós sejamos essa casa limpa, porque ninguém gosta de morar numa casa suja. Então o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós estejamos limpos, glórias a Deus, limpos para que ele possa morar dentro de nós. E é bom quando nós estamos com o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que quando vier o inimigo como a torrente das águas, quer dizer, para carregar tudo, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Louvado seja Deus, dizendo: aqui tem dono. Então, bom é receber o Espírito Santo, crendo na palavra, crendo no Senhor Jesus, buscando a sua face e obedecendo a palavra de Deus. O Espírito Santo vai encontrar a casa, vai deixando a casa limpa para ele morar. Louvado seja Deus. Precisamos deixar o Espírito Santo limpar nossa casa. Que não venhamos agir de forma contrária, para que possamos receber o inteiro galardão e não somente perdendo tempo aqui, pois a vida é curta e não sabemos quando vamos aqui. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento e dotação do poder do alto. Glórias a Deus.
Aí é uma capacitação do céu. João, capítulo 7, eu ainda vou ler esse versículo, porque ele diz assim. Vamos ler. Que diz assim a palavra. O versículo 37. Bem sei. 7:37 diz assim. E no último dia, o dia da festa, da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior, no seu ventre. E disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Lembra que o Espírito Santo desceu depois que Jesus subiu, 10 dias depois que Jesus subiu ao céu. O Espírito Santo desceu e a recomendação de Jesus foi que os servos dele esperassem, aguardassem o Espírito Santo, a promessa que ele disse que ia ser revestido de poder em Jerusalém. Ficassem lá. E eles ficaram orando, orando e se preparando para receber a promessa de Deus. E com 10 dias o Espírito Santo desceu, dando sinal como o som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa com línguas de fogo também. E assim esse rio é o Espírito Santo de Deus. Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Então, quem dá essa alegria, essa vida, é o Espírito Santo. Tem que crer primeiro em Jesus para receber, pois é Ele quem gera. Glória a Deus, é Ele quem dá. Aleluia, essa oportunidade de nós recebermos este rio, aleluia, de água viva no nosso interior. Aleluia. E ele disse que, dizia a ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então era o Espírito Santo, o Espírito Santo essa fonte de água. Glória a Deus. Ela lava, glória a Deus, pois ele consola. Aleluia. Ela purifica, pois ele convence do pecado. Então assim há arrependimento e pedir perdão. O que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento ou dotação de poder do alto, dado ao servo de Deus, né, ao crente, ao que crê em Jesus Cristo, para que ele tenha a plenitude do poder que emana de Deus. O que precisa para receber? Primeiro, ser salvo, né, por Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, como disse Jesus naquele dia da festa, antes de subir para o Pai. Porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Então, temos que ser salvos, porque o mundo que se rege por esse sistema, o Espírito Santo está trabalhando para salvar, mas nós só somos casa do Espírito Santo quando cremos e vivemos na sua presença. Crê na promessa divina do batismo. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito Santo quando cremos, quando temos fé no Senhor Jesus e obedecemos, né? A palavra dele. Obedecer a Deus conforme a sua palavra. Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca desta palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo chega
naquele que obedece. Nós temos que obedecer para que o Espírito Santo não saia de nós e nós seja uma casa vazia, cheia de tudo quanto não presta. Temos que deixar Deus limpar. Estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Todos estes perseveraram unanimemente em oração, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, nós temos que viver sempre em oração para que o Espírito Santo haja em nós. Batismo com o Espírito Santo tem como objetivo revestir o crente para vencer o diabo, a carne, o mundo e as tentações. E com o objetivo de capacitar o crente para ganhar almas, pois lá, depois que o Espírito Santo desceu, nós vemos que eles saíram pregando a palavra, pregaram a palavra. Já naquele mesmo dia, 3.000 se converteram. E quando Jesus dá um dom a gente, não é para a gente ficar só usando aquele dom para nada, por nada. Tem um propósito. Aquele dom é para ser usado para a obra de Deus. Quando Deus nos capacita, quando Deus nos reviste, é para que a pregação do Evangelho seja eficiente, eficaz, que nos capacite para fazer a obra dele. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 12, fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. E esses dons são dados por Deus, distribuídos pelo Espírito Santo como quer. Para quê? Para edificação, para ajudar uns aos outros, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Portanto, não podemos fazer como nós queremos, mas como Deus manda. Quando o Espírito Santo dá a direção certa, aí a gente faz aquilo que Deus orienta. Isso nós nunca sabemos de tudo, mas o Espírito Santo ele vai nos ensinando. Diz aqui, acerca dos dons espirituais, São Paulo escreveu: não quero que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou seja, é maldição, é vergonha. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, nós, para receber o Espírito de Deus em nossa vida, precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor. E aqui, essa carta, você vai para o início da carta, o capítulo 1, ela diz para quem é essas palavras. Essa carta foi escrita depois que Jesus subiu ao céu, depois de anos. E aqui diz: Paulo, chamado apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nós. Graça e paz seja multiplicada. Então, essas palavras, para quem era? Era para nós. Primeiro, para a igreja de Corinto, e depois para todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo e Sóstenes, que escreveu essa carta, para edificação. Aqui a palavra, ela mostra que eles escreveram essa carta para os coríntios e para todos os que chamam por esse nome, que adoram o nome de Jesus Cristo, que serve a este Deus. Como nós vemos no versículo do capítulo 1, e alguns dizem que os dons espirituais não estão mais em vigor,
Mas como nós vemos, diz, não, foi só no dia de Pentecostes, só quando o Espírito Santo desceu. Mas aqui já é anos depois, aqui já era Paulo escrevendo a igreja que estava em Corinto, né? E ele diz acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ora, a diversidade de dons, então ele estava mostrando que os dons ainda estavam em vigor. Mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Glória a Deus. Então há muitos, uns têm o dom de uma coisa, outros de outra, mas é tudo de Deus e é o Espírito Santo que está trabalhando, não é o homem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, Deus nos dá os dons para que a gente seja útil, não é para que a gente fique parado. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, ela é um dom dado pelo Espírito Santo, né, para que você responda, é uma palavra diferente, uma palavra sábia, como Jesus calava os fariseus. A outra pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou seja, do conhecimento, é o dom de revelação. Quando Deus dá aquela palavra que ela vai lá onde ninguém vai. E mostra. E a outra pelo mesmo Espírito, a fé, que é a fé dada pelo Espírito Santo. E a outra pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Os dons de curar. Então, existem vários dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas, ou seja, coisas extraordinárias. E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos, você saber se aquilo é de Deus, se não é. A outra, a variedade de línguas, ou seja, várias línguas, vários idiomas do céu. Ou da terra, né? Dependendo da situação, Deus pode usar alguém no idioma da terra. E a outro, a interpretação das línguas. Então existe o dom de interpretar as línguas. Um fala, outro interpreta. Ou a pessoa mesmo fala e Deus também dá a ele mesmo a interpretação e ele já fala em português, uma comparação. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então não podemos deter o Espírito de Deus. Se Deus quer usar alguém daquela forma, quem é nós para dizer que não? Cai daquele que tocar na obra de Deus, que uma hora é queimado. E aqui também diz que há os ministérios. Tem os dons e os ministérios. E operações. Tudo é o Senhor que dá à sua igreja, a nós que somos a igreja de Deus. Porque, assim como o corpo tem muitos membros, também todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. E todos temos sido bebidos de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, e se o corpo não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então todos nós temos que ter um dom. E nenhum é maior do que o outro. É tudo igual. Porque todos é necessário. Não tem como ser só de uma coisa. Porque todos precisam para o corpo. Não podemos um dedo não é menos importante. Porque ele é necessário para nosso uso. Então, assim é todo o corpo, espiritualmente também. Todos os dons, todas as pessoas são necessárias no corpo de Cristo. Então, o que diz aqui? Diz que temos, e a Deus pôs na igreja, está aqui os ministérios. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorros, que é o dom de socorrer,
as pessoas a chegar com a providência, governos, que é administrar as coisas, tudo na igreja, isso aqui. Variedades de línguas. Então, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, operam todos maravilhas, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, todos interpretam? Não. Então todos, cada um fique, né, como a Bíblia diz, no que foi chamado. Procurai os dons e lhe mostrarei o mais excelente, que é o amor, a fé, a esperança. E a Bíblia vai nos ensinar depois como usar esses dons, no capítulo 14. Mas aqui diz que o revestimento do Espírito Santo para ganhar almas, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, agregaram-se naquele dia quase 3.000 almas, no dia da descida do Espírito Santo. Ser testemunha de Jesus. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, nós temos que ser testemunhas de Cristo, testificar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Testemunha é aquele que viu. Então nós temos que ser testemunhas de Cristo, que era Jesus que estavam dizendo. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Então não há limites. Glória a Jesus, porque Ele breve vem. Louvado seja o nome do Senhor. É a ordem de Cristo que Ele quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Evidência física do batismo com o Espírito Santo. Uma alegria espiritual acompanhada de línguas estranhas, não aprendidas, porque não é decorada, é uma coisa que é dada pelo Espírito de Deus. Falada pela operação sobrenatural do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, como nós dissemos, eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E em Jerusalém estavam vários religiosos e escutavam ouvir na sua própria língua. Daí se maravilharam, porque não sabiam o que era aquilo. Então, está escrito, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. O batismo com o Espírito Santo não depende de métodos, merecimento, nem local, e sim da vontade de Jesus, pois é Ele quem batiza. Porém, é necessário buscá-lo com fé e perseverança, pois a Bíblia diz, em meu nome falarão novas línguas, os enfermos serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos vivendo debaixo desse tempo, dessa dispensação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, da graça de Deus, e assim nós vamos buscando e Ele vai nos enchendo da sua presença. Glórias a Deus. Aqui diz, e quando aquele som correu, ou seja, foi um barulho tão grande que eles saíram correndo para olhar o que era. E quando aquele som ocorreu, então, muitas vezes, a gente tem, claro que a gente tem que buscar adorar a Deus de várias formas, tanto se adora no silêncio como com barulho, mas é uma adoração de dentro para fora. Então, quando a gente diz glórias a Deus, é uma expressão de dentro para fora, que nós possamos adorar a Deus em corpo, alma e espírito, os quais pertencem a Deus. E eles fizeram um barulho grande e ajuntou-se aquela multidão confusa. Né? Então foi um sinal, foi uma maneira de Deus chamar a atenção daquele povo para que eles ouvissem o Evangelho.